Nesse vídeo, família, de 10 dias atrás, eu comentei, além da Gabar, sobre 2 projetos de inteligência artificial que eu via como promissores. E, acredite você ou não, eles já estão dando oportunidade de cascalho. Então, eu vou comentar um pouquinho mais sobre eles, mas vou trazer também mais 2 projetos que eu vejo valor, o porquê que eu vejo valor em inteligência artificial, porque que eu acho que o hype vai continuar. E a gente vai comentar também um pouquinho sobre como se comportar nesse mercado de altcoins, sabendo, obviamente, que há muito risco. Tudo isso logo após a vinheta. Já deixa o seu like e vamos nessa. De volta aqui com vocês, Mário na área. Seja bem-vindo à Liga Cripto, caso você não conheça. Já se inscreve também e, obviamente, não vou lembrar, né? Mas já fiz um pedido para você antes da vinheta, não custa nada você deixar aquele, tá? Bom, família, então começando, indo direto para o tema principal desse vídeo, eu separei aqui o Token Metrics, que é uma plataforma paga que eu utilizo para monitorar o mercado, em Big Data e inteligência artificial, ou seja, projetos que girem em cima desses 2 nichos. E por que que esses 2 nichos eu vejo como nichos potenciais, entendendo que a bull run continuará, o mercado cripto continuará crescendo? Então, primeiro ponto, porque a NVIDIA, que lidera ali o mercado tradicional, as maiores fontes de receita dela vêm de data center, né, processadores de data center para analíticos, né, dados analíticos, mas ao mesmo tempo também para inteligência artificial. Então veja que de 2017, esse nicho que angariava e que era responsável por praticamente aí 12 bilhões de dólares de lucro na Nvidia, ele passa a comportar agora 78 bilhões. Então o mercado em uma crescente muito clara e nesse instante eu acredito que esse mercado esteja penetrando blockchain, penetrando Web3, criptomoedas como um todo. Antes que você pergunte, Mário, mas e a NIR? Você não acha bom projeto? Acho, assim como a Render, assim como a BitTensor, até mesmo a FET, e foram projetos que eu já comentei aqui no canal, já falei em algumas lives, mas são capitalizações de mercado relativamente grandes. Então, de maneira resumida, eu acredito que esses projetos devem seguir valorizando, mas eu acredito também que seja mais difícil a gente buscar ali grandes valorizações em termos de 5x, 10x, 20x, em projetos que estão na casa de bilhões de dólares, mais de 5 bilhões de dólares alguns deles. Então, vejo sim potencial, mas para mim são apostas um pouco mais consolidadas, com um pouco menos de risco. E nesse vídeo eu vou falar de projetos mais arriscados, tá? E dentro dessa lógica de expansão do mercado, eu falei isso em outras lives, então a gente tinha ali num ciclo não inicial, né, mas de 2015 a 2017, a gente subiu 747 bilhões, já num outro ciclo de 2018, né, passando pelo bear market, até mesmo, né, ou seja, do topo até o outro, né, de 2021, a gente subiu 2 trilhões de capital. Então, a minha perspectiva, tá, é que a gente, nesse ciclo, se tudo correr como planejado, a gente tenha entre 5,5 6 trilhões, obviamente que possam ter, né, catalisadores que impulsionem o mercado para patamares muito mais acima, mas eu gosto de ser dentro de um mercado arriscado já relativamente conservador. Você pode discordar, achar que vai para 10 ou achar que o mercado acabou agora, mas isso é só a minha forma de raciocínio. E eu também já falei aqui em um vídeo gravado, inclusive, que uma das capas fala sobre fim do ciclo, mas sem querer trazer nenhum alarde. Na realidade, a notícia eu acredito ser positiva, porque, em média, num gráfico mensal, aqui basicamente é um estudo que o Rect Capital, né, um criador de conteúdo, mas ele usa bastante o Twitter, né, comentou em relação às velas mensais que quando a gente ultrapassa o fechamento mensal do ciclo anterior, normalmente a gente tem de 275 a 300 dias de alta. Tá? Isso você pode ver num vídeo que eu gravei agora recentemente, vou deixar o link aparecendo aqui, se você quiser entender de uma forma, né, mais ampla, mas de maneira bem simples, nós estamos iniciando aí um período que pelo menos a gente vai ter mais 240, 250 dias de alta, é a minha perspectiva. Então, obviamente, nesse ciclo de alta, há correções dentro do mercado, mas subentende-se que a gente vai crescer como um mercado que é muito semelhante ao que eu mostrei no gráfico anterior, em termos de expansão total, né, de capitalização
dentro do mercado. E por que que eu estou falando isso? Tudo para contextualizar essa questão de crescimento, né? Obviamente, se o mercado for de 3 trilhões para 6 trilhões e esses projetos mantiverem, digamos assim, a sua dominância, ou seja, as condições naturais de temperatura e pressão inalteradas dentro do mercado, a gente está falando do mercado todo dobrar, e aí você teria, né, uma NIR de, desculpa, $7 para $14, tá? Vocês entenderam? Se tudo dobrasse numa mesma proporção. É óbvio que a gente está vendo agora, até um exemplo recente, que aconteceu da XRP, que ultrapassou a BNB, tá $1,85, realmente ali uma recuperação bizarra. E a gente tinha aqui um mercado que era em torno de 50 bilhões, 40 bilhões. Então, realmente, quando o dinheiro segue, né, ele não se importa muitas vezes com o tamanho de capitalização. Mas a gente não acha muitos exemplos desse de grandes recuperações em mercados de bilhões. Então, é por isso que eu estou fazendo essa contextualização, porque eu vou falar de micromercados, tá? De mercados não micro, mas bem pequenos. Fora essas questões, né, de métricas mais gráficas, né, eu diria, nós temos, né, a questão do Trump, que, pelo menos, né, em termos de discurso, ele realmente tem sido muito pró-cripto, ele tem falado bastante sobre, né, a sua equipe técnica ser pró-cripto. E a gente vê também, mal ou bem, um lado de regulamentação nos Estados Unidos caminhando de maneira mais amigável com empreendedores cripto. Esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais eu acredito que a Base, tá, também tem um futuro promissor, mas ela não é um assunto para esse vídeo. Sempre bom destacar aqui, bem rapidinho, esse vídeo não é um conselho financeiro, onde arrisco a oportunidade, mas também pode ir a zero esses projetos. E é muito bacana, né? Isso eu falo até em relação a ciclos passados, tá? Isso aqui, ressaltar isso. Normalmente, se eu for holdar um projeto até a final da bull run, porque, entre aspas, porque ninguém sabe exatamente quando é o final da bull run, tá? Poderia ser em janeiro, poderia ser em abril, pode ser como eu tenho a expectativa para o final de agosto, mas a gente não sabe. Então, assim que possível, eu costumo retirar o investimento inicial, mais algum lucro, mais alguma margem de lucro, tem ali uma meta, digamos assim, que seja favorável para você, que seja positiva, né, em termos de resultado, digamos assim. As estratégias de entrada e saída de mercados, de projetos, eu acho que vai muito de cada um. Só queria ressaltar isso e acho legal, assim, ressaltar, não é hate nem nada, até porque eu tenho XRP na minha posição, mas eu vivi um momento, tá, lá em 2017, que não se tinha Solana, mas se tinha XRP, né, desafiando, de certa forma, ali, estava próximo do segundo lugar, né, desafiava ali a narrativa do Bitcoin, que a XRP é a moeda dos bancos e tal. E eu vi essa moeda, por mais que ela tivesse valorizado substancialmente, tá, chegar a níveis de 15 centavos, 20 centavos. Então, assim, é muito legal surfar a narrativa, mas é mais legal ainda quando você pega o seu lanche, tira da mesa e garante ele para você, porque se você não tirar, o mercado eventualmente come o seu lanche, tá? Essa é uma expressão que eu gosto de usar, inclusive o Heraldo, que é primo dos meninos e amigão meu, usa bastante. Então, família, vamos lá. A Neuro AI eu comentei nesse vídeo há 10 dias atrás, vocês podem perceber, né? A gente está agora está no dia 30, foi por volta do dia 19 ou 20. Então, por aqui, a $7, você poderia ter pescado a Neural AI. Se você pegou, o mérito é seu, tá? Não sou guru de ninguém. Mas fato é que havia uma oportunidade aqui na mesa. O token, né, já valorizou algo em torno de $5, indo para $6. E a capitalização de mercado, eu não lembro muito bem, mas era na faixa, a gente pode ver aqui, inclusive, de 70 milhões, 80 milhões. Então, tá aí um projeto que em curtíssimo tempo, tá, pode já nos presentear algo em torno de 100%, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o projeto, entra aqui em um website, faça uma pesquisa lá no Etherscan, mas eles têm aqui parceiros que eu julgo serem fortes, eu já comentei isso no outro vídeo, e o uso de inteligência artificial aqui é para criação, né, de modelos que serão integrados a games, né? Ou seja, se você está desenvolvendo o seu jogo, você vai ter que ter esse tipo de artefato dentro dele, esses capacetes. E isso tudo até então era gerado, né? Ainda é, né? Mas a gente já vê a inteligência artificial
permeando e penetrando alguns meios, algumas profissões, mas são pessoas que faziam, de fato, cada um desses detalhes. Se você, faz um serviço como esse, deixa aí nos comentários, tá? Não precisa se expor, falar onde você trabalha, mas se você já teve experiência em criação desses modelos 3D, você sabe o que eu estou falando. Então é um mercado extremamente pequeno diante ali do nicho, né, que ele permeia. Já comentei sobre os earnings aqui da Nvidia. Inclusive, né, a segunda parcela de maior renda, digamos assim, para a Nvidia é exatamente, tá, poder computacional para computadores. Ou seja, todo esse universo, né, falando aí de quase 90 bilhões, um pouco mais de 90 bilhões de dólares, ele se conversa, AI, gaming e database. Então, a Narrow AI, ela está relativamente esticada, tá? Eu até trouxe ela aqui para a gente dar uma passada nos gráficos brevemente e olhando o comportamento dela recente, aqui no gráfico de 4 horas, desde que ela sai aqui de 4 dólares, a gente comentou por ela, já estava crescendo aqui nos 7, ela busca a média de 52, a segunda vez ela chega a perder, mas ela chega a interagir, né, com todas as médias, buscando suporte, sempre ali, aqui para um fundos lateralizados, esse último fundo, já um fundo ascendente, eu esperaria, tá, uma movimentação semelhante por volta dos 10 dólares. Família, não tem muito erro, né? Nenhum projeto, por mais promissor que ele seja, né, ele sobe para sempre. A própria Solana corrige. A XRP, quando eu comentei o último vídeo, antes dela ultrapassar 1 dólar, ela também corrigiu próximo da média de 21, acredito até da de 52. A HBAR. Então, assim, eu não entraria numa máxima histórica de um projeto extremamente recente, apesar de ser um mercado só de 100 milhões, mas eu esperaria algum tipo de interação nessas zonas aqui próximas de 10 dólares, principalmente. Talvez não vá, né, a pouco abaixo de 10, né, em 9,50, mas repare que recentemente, né, as resistências que a gente teve foi exatamente próximo de 10 dólares, inclusive aqui atuando essa faixa como suporte. Então, acho extremamente plausível um retorno próximo dessa zona, que eu acho que seria ali uma boa entrada. Indo agora para o Strawberry AI. Bom, provavelmente ele estava aqui em talvez 26 centavos, 24, numa faixa de 20 e poucos centavos, agora em 36 centavos. Então, família, a Strawberry AI, né, o Morango AI, ele é até meio friendly, né, esse logo, já numa pegada meio meme, mas é nada mais nada menos que uma plataforma, né, movida à inteligência artificial muito semelhante, acredito eu, né, o que eles prometem, ao Token Metrics, tá? Te dando insights de mercado, trazendo uma espécie de index, né, de criptoativos, trazendo notícias do Twitter, Telegram e também insights, né, por conta desse uso aí da inteligência artificial. Como eu tinha dito, né, na época, faltavam 15 dias, tá, para o lançamento aí da sua plataforma e agora faltam só 4 horas e 21 minutos. Pode ser que esse hype continue até o lançamento. Possa haver ali uma realização, né, da notícia, realização do fato, porém, tá, a gente está falando de um mercado de 35 milhões apenas, que se o mercado de AI aquecer, pode ser que essa moeda ainda dê mais cascalhos. Então, eu não pretendo ali realizar, ela não deu muita oportunidade de lucro, né? Pouco, enquanto a Narrow AI foi um pouco mais elástica nesse ganho, né? Mas como eu tinha dito, né, eu prometi pelo menos mais 2 moedas novas aí de inteligência artificial, e um dos pontos que gera preocupação né, do mundo ali, de certa forma, né, mas que está sendo comunicado, é que esses data centers, né, que estão empoderando em termos elétricos, tá? Trazendo energia para a inteligência artificial, pode usar mais eletricidade do que cidades como um todo, né? Já falaram isso do Bitcoin, é verdade, mas né, o Bitcoin é uma coisa, outros criptoativos eu realmente ele não tenho tempo, né? Esse nicho é extremamente novo para chegar e afirmar que essa tecnologia é tão limpa, né, quanto o Bitcoin já se mostrou ser. Então, me parece ser uma preocupação plausível que o projeto da Morphware pretende ali resolver não, mas ser mais amigável. Eu já vou trazer aqui um projeto de 66 milhões de dólares, tem ali um certo red flag, né, ou seja, uma bandeira vermelha de preocupação,
que é que quase 50% das posições, tá, dos tokens, está entre as top 10 carteiras. Eu visualizei isso pelo próprio Token Metrics, tá? 49%, tá? Dentre as top 10. Isso é relativamente preocupante porque mostra que, eventualmente, você tem muitos insiders, tá? Ou seja, pessoas que já entraram mais cedo no projeto antes dele ser listado no mercado. O Ethereum é um exemplo desse, só que é um exemplo desse que triunfou ao longo do tempo. Não sei se era 49%, mas teve um grande pre-mine. Tenha atenção com isso. Eu entrei no Telegram deles para entender um pouco mais, né, sobre o projeto, mas como o próprio CoinMarketCap traz aqui, é uma plataforma Web3 AI projetada para fornecer vários serviços. Então, Large Language Models, AI Agents, Decentralized Machine Learning, ou seja, tudo mal ou bem voltado realmente para a inteligência artificial. Orfware alavanca blockchain para facilitar pagamentos, validar modelos de machine learning e criar um cluster de computação descentralizado. Esses serviços são construídos usando GPUs de alto desempenho, como NVIDIA H200. No site da Morphware, eles não citam a NVIDIA, né, como parceiro, mas tudo bem, né? Tem sites que fazem isso e não necessariamente são parceiros. Mas o que eu achei de positivo é que, pelo menos, eles botam a cara a tapa, digamos assim, né? Os founders do projeto são todos listados aqui, inclusive não, esse aqui é o Telegram. Inclusive, você tem a empresa aqui no LinkedIn. Você vê que é uma empresa pequena, de 2 a 10 funcionários, mas você consegue encontrar toda a equipe, esse Anthony Albertório, Sebastian Kubilos, o próprio fundador, né, que tem alguma experiência já em blockchain. Óbvio, independente de eles serem honestos, serem pessoas reais, pessoas falham também, né? É o que eu digo, tem riscos. Mas veja só, eles envolvem também essa questão de data center, né? Eles pretendem usar parte do poder computacional que eles têm também minerando Bitcoin. E através dessa mineração de Bitcoin, né, com o lucro que eles fizerem, eles querem comprar de volta tokens XMW para trazer, né, ganhos, né, para quem está financiando o projeto no início, trazendo essa liquidez inicial. Então, são algumas promessas que a gente não sabe se serão cumpridas, mas, ao mesmo tempo, eles trazem, né, realmente bastante apelo visual. Tá? Não só esse site, tem a matéria que eu comentei aqui também, mas o CEO tá comentando aqui num vídeo de 1 minuto e meio, mostrando a estrutura. Eu não vou dar play, né, mas é legendado em inglês, em que você vê, de fato, que possivelmente, na realidade, né, há pessoas sérias trabalhando atrás do projeto, que já lima, pelo menos, parte do risco ali sistêmico, né, de ser um scam, de ser um pump and dump. Bom, esse projeto principalmente, né, ele está como um dos mais quentes no curto prazo, tem aí 70 milhões de capitalização apenas, está falando de 15% nas últimas 24 horas, 2 milhões de volume, né, acima, inclusive, da Neural AI, que foi o que eu trouxe de vídeos passados, mas que eu pretendo continuar rodando. Tá? A gente tem aqui a Virtuous Protocol, que eu comentei também numa live específica. Eu não fiz, né, vídeo aberto, mas ela era do ecossistema Base, um dos projetos que eu estava de olho quando eu falei também, se não me engano, da Aerodrome e falei também da Brett. Tá? Então façam suas pesquisas. A Spectre AI, que eu não vou comentar nesse vídeo, mas eu falei na live passada para ficarem de olho, mais 26%, né, mostrando como esse setor está quente. E, obviamente, eu não falei da terceira colocada aqui, a Nodally AI, lembrando que essa atualização, ou esse ranking, ele pode variar de 24 em 24 horas. Eu estou gravando aqui na madrugada de sábado, então possivelmente vocês vão ver no máximo com 24 horas, né, sem grandes mudanças. Pode ter mudado alguma coisa, mas eu não vejo projetos despencarem, a não ser que seja um pump and dump, que normalmente não é o caso desses projetos. Então, indo para Nodally AI, mais um projeto sobre algo que você já ouviu falar, que é aluguel de poder computacional. Né? A gente pode integrar esse tema, né, essa narrativa, com DePIN também, que é sobre Decentralized Physical Infrastructure. A gente está falando de estruturas físicas descentralizadas, ou seja, é tipo você alugar o poder computacional de uma placa que está em outro país.
Então, isso é descentralização de poder computacional. Eles botam aqui GPU providers, NVIDIA, AMD, eles são parceiros, assim, eu diria que eles compram placas NVIDIA e AMD, não que eles estejam por trás, né, como uma espécie ali de incubadora. E ele já tem aqui também, inclusive, né, o custo por hora, o custo aproximado por mês do aluguel dessas estruturas físicas, de uma RTX 4090, que é uma das placas top hoje no mercado. Cara, uma coisa que eu achei bem legal nesse projeto, sendo bem sincero, é o fato deles terem um app já para iOS e também para Android. No fim das contas, isso é uma bela porta de entrada para o projeto, no momento em que cripto é um tema, né, muito forte. A gente viu a Phantom Wallet pulando aí em primeiro lugar para aplicativos baixados nos Estados Unidos. Então, é de fato ali um diferencial, eu diria, para outros competidores em um eventual momento que esse mercado reaquecer. Não que esteja fraco, tá? Mas a gente já viu o potencial de inteligência artificial quando entra no hype ali do mercado cripto. Um ponto legal sobre esse projeto, né, trazendo ali uma utilidade para a moeda, é que eles dizem que o token Node, né, de Nodely AI, will soon be added, ou seja, vai ser adicionado, provavelmente aí muito em breve, como uma opção de pagamento, né, uma moeda aceita no marketplace, inclusive, tá, pagando mais barato por esse poder computacional alugado. Ou seja, como se você pagasse, se você for pagar em USDT, é $5 a hora, mas se você pagar em Node, acaba saindo $4. Então, uma espécie de desconto para quem usar a moeda, isso é bacana também. Então, família, só recapitulando, no vídeo de hoje eu falei, né, da Strawberry AI, que eu já tinha comentado em vídeo passado, Neural AI também, ou seja, recapitulei esses dois projetos, trouxe ali uma atualização e trouxe mais dois projetos, obviamente com risco, Morphware, que eu traria ali o red flag da questão, né, da distribuição entre esses holders, e a Nodal AI, ela também tem, né, uma espécie de problema semelhante, com 35% aí dentro dos top 10. Como eu estava dizendo, ó, risco de despejo. Uma carteira privada detém uma porcentagem significativa do fornecimento total desse token. A Morphware também traz a mesma observação. Então, fica aqui esse alerta, mas no fim das contas, né, a gente está num mercado que está se movimentando de maneira extremamente racional. Eu até pretendo, inclusive, abordar mais o tema de meme coins. Eu tenho estudado, né, uma plataforma conhecida aí como GMGN, que é, acho eu, a das mais utilizadas hoje, que você pode fazer copy trading, tem bot, tem a possibilidade de você fazer no braço também. Então, acompanhe, vem junto comigo no Puro Suco Cripto, que eu faço toda terça e quinta, por volta de meio-dia, meio-dia e meia, aquele horáriozinho do almoço. Cola junto, que, na minha opinião, a Bull Run está, não vou dizer começando, mas a gente deve estar provavelmente ali no meio, né, da Bull Run. Então, ainda tem, na minha opinião, mais uma grande pernada, mais uma grande possibilidade de geração de valor, tá? Obviamente, não tem oportunidade sem risco. Vista suas calças de gente grande. Se não deixou o seu like, deixa agora. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa também um comentário, tá? Grande beijo, grande abraço. Fui!